Recentes escavações pela Europa Central e Oriental têm revelado uma descoberta surpreendente: túmulos de vampiros ou de pessoas que na Idade Média foram enterradas com todos os cuidados para evitar que voltassem do mundo dos mortos e assombrassem os vivos. Olá, amigos da história! Já são bastante conhecidas as lendas associadas à Transilvânia, região da Romênia, dos castelos góticos e do lar do famoso Conde Drácula. O impiedoso príncipe Vlad Dracul, ou Vlad o Empalador, que era muito temido no século XV, que ficou conhecido pela crueldade. Mas as histórias envolvendo vampiros na Europa são muito mais do que uma lenda, são reais e sombrias. Recentemente, na Polônia, a descoberta do túmulo de uma mulher do século XVII chamou a atenção dos arqueólogos. Na sepultura, o corpo dela estava preso à terra com um cadeado no dedão do pé esquerdo e uma foice colocada em volta do pescoço, que seria cortado caso ela voltasse à vida e tentasse sair dali. O que até foi um jeito, digamos, respeitoso de tratar a falecida, já que ela usava um gorro de seda caro e devia ser rica, da classe alta. Porque o mais comum mesmo nesses enterros medievais era decapitar a pessoa e colocar o crânio entre os pés do cadáver, como vários esqueletos com cabeças decepadas e colocadas entre as pernas que foram encontradas em 2008 na Cracóvia. Também na Polônia, outro corpo foi descoberto com um pedaço de tijolo empurrado na boca para quebrar todos os dentes superiores do suposto vampiro, e a perna foi perfurada para que ele não se erguesse do túmulo. E não para por aí. Em 2014, na Bulgária, foi encontrado um esqueleto com uma estaca no coração. Era um homem que viveu no século XIII, que tinha em torno de uns 40 anos. Uma barra de ferro foi martelada no peito dele, mais uma vez para evitar que o cadáver se levantasse dos mortos e perturbasse os vivos. Os vampiros eram encarados como uma ameaça real em muitas comunidades do leste europeu. Entre os ciganos, na Romênia, qualquer pessoa a quem faltasse um dedo, tivesse orelhas mais pontudas, alguma protuberância ou tumor no corpo, os dentes caninos grandes ou uma aparência considerada horrível, já era supostamente alguém que está morto, um morto-vivo. O mesmo valia para quem morresse de um jeito incomum ou que tirasse a própria vida, e ainda para recém-nascidos mortos ou abortados. Na Rússia, pessoas que falavam sozinhas eram suspeitas de ter uma natureza de vampiro e, pelo visto, não fazia diferença se o suspeito era da elite ou do povo. Os povos eslavos têm uma crença muito forte em espíritos. O folclore romeno tem figuras vampíricas que são os moroi e os strigoi, demônios. A palavra mora significa pesadelo, uma entidade maléfica que cavalga no peito das pessoas enquanto elas dormem, provocando sonhos aterrorizantes. A mitologia romena, por exemplo, especialmente, ainda tem espaço para várias criaturas além de vampiros e demônios, como zumbis e outras com capacidade para se transformarem em animais: lobos, cães, porcos, sapos, serpentes, logo após rolarem 3 vezes pelo chão. Para confirmar quem voltaria dos mortos, bastava deixar que um cavalo, um garanhão, corresse sobre os túmulos no cemitério. Aquele em que o animal não saltava por cima certamente abrigava um ser maligno, uma alma condenada e perdida entre 2 mundos. Eles acreditavam também que as pessoas nascidas no sábado tinham um talento especial como caçadoras de vampiros. Além de exterminar o mal, era preciso assegurar que ele não retornasse como um vampiro. Então era comum colocar uma pedra sobre a garganta do cadáver e uma moeda dentro da boca, para pagar o ingresso dele no além, do outro lado. E só para garantir, o falecido às vezes era sepultado de bruços, para morder o chão, ou então, nos casos mais sérios, era queimado e as cinzas espalhadas em água corrente
longe da aldeia. Mas o que acontecia quando isso tudo dava errado e o vampiro voltava mesmo assim? Ele viria para adoecer o gado, fazer o leite azedar, causar a morte de bebês, enlouquecer as pessoas e outras desgraças. Aí era preparar uma pasta de alho e passar no corpo, ou espalhar crucifixos pela casa como uma forma de proteção. Mas como é que essa história toda começou? A crença em criaturas que ressuscitavam dos mortos para atacar, amaldiçoar ou até mesmo violar os vivos vem desde a antiguidade. Depois se espalhou pelos Balcãs e até a Europa Oriental e se fortaleceu muito durante a era pré-cristã. Uma lenda presente em muitas culturas, em que vemos figuras parecidas com grandes pássaros ou corujas que descem do céu para devorar os vivos. Mas além do medo específico de vampiros, o pavor de que os mortos retornem já havia sido comprovado numa sepultura de 4.000 anos, descoberta na República Tcheca, onde o esqueleto trazia 2 pedras grandes e pesadas, uma sobre a cabeça e outra sobre o peito, para ficar bem preso à terra. E essas crenças persistem até hoje para muitos que vivem naquela região da Europa. As práticas mágicas de destruição dos vampiros passaram a ser registradas por escrito a partir do século XVII até mais ou menos a metade do século passado. Em 1969, por exemplo, foram atestados os casos das entidades maléficas Moroi, de Ioana Marta, da comuna de Vágio Leste, e o da família do aldeão do Mitro Vaideano. Já no século XXI, no ano de 2003, foi registrado mais um caso de uma suposta vampira moderna chamada Petrica Toma. E em 2006, Guraracolui, da comuna de Bulzeste, uma aldeia inteira que foi deslocada há 200 anos por causa dos demônios Moroi. E finalmente, em 2010, o caso de Xerxes de Medigídia, quando o cadáver foi retirado da sepultura e uma estaca foi enfiada no coração. Isso há pouco mais de uma década. Se você gosta do conteúdo do canal, deixe seu like para apoiar este trabalho, deixe também sugestões, se inscreva para acompanhar as novidades e assista a outros vídeos disponíveis. E até a próxima com uma história a mais.